1 Reis, no capítulo 15 e o verso 14. 1 Reis, glória a Deus. Hoje vou ministrar a palavra primeiro. Você já queria tomar ceia, né? Glória a Deus. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: quem manda nessa igreja é o Espírito Santo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Ele é o dono, amém? Nós somos apenas servos. Estamos aqui para servi-lo, honrá-lo, adorá-lo, em nome de Jesus. Coloca o relógio para mim até 8h35, e a hora que dá 35, fazer um escândalo aí para mim parar, amém? Senão eu vou até às 9 pregando. Glória a Deus. O Senhor está aqui, amém? Você já sentiu a presença dele? Aleluia. Quem achou 1 Reis, capítulo 15 e o verso 14? Ué, parece que foi só uns 4. Vou perguntar de novo. Quem achou? Diz amém. Glória a Deus. Eu vou ler e toda a igreja leia. Os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Vamos lá, toda a igreja bem bonito? Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, a Bíblia fala aqui que Asa, o rei Asa, diga comigo, o rei Asa. Quem aqui conhecia a história do rei Asa? Erga a mão que eu quero ver. Pouca gente, né? Está na Bíblia, viu? Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, o rei Asa, ele reinou por 41 anos. Diga comigo, 41 anos. E a Bíblia fala que ele teve o coração reto para com o Senhor todos os seus dias. Olha para o irmão do seu lado. Incomoda ele. Tem uns irmãos aí que ele já está incomodado. Incomoda ele mais um pouquinho. Diga para ele o importante. Cutuca ele. Cutuca e fala. O importante não é como começa, é como termina. O importante não é como começa, é como termina. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas para nós entendermos, irmão, Salomão, após Salomão, quem reinou foi o rei Roboão. Após Roboão, foi Abias, que é o filho de Roboão. E Abias, depois de Abias, então, o rei Asa. Pela palavra do Senhor, irmãos, depois de Salomão, se nós ver a palavra do Senhor, os últimos dias de Salomão, ele esteve distante da presença do Senhor. Devido a ele ter envolvido com muitas mulheres. Quantas mulheres Salomão teve pela Bíblia? Quantas? Quantas mulheres? Você está me confundindo aqui, Bruno. Quantas mulheres Salomão teve? A Bíblia diz que teve 700 mulheres. Repita comigo. 700 mulheres. E 300 concubinas. Não conseguiram falar? Vamos de novo. 700 mulheres. Bem forte. 300 concubinas. Ou seja, 300 servas. As servas de suas mulheres. Diga os homens. Cadê os homens? Dão glória a Deus. Agora diga comigo. Misericórdia, Jesus. Diga comigo, irmãos. Misericórdia, Jesus.
Tem uns aí que não está aguentando uma mulher, imagina 700. É brincadeira, irmãos. É as mulheres que não estão aguentando os homens hoje, né? Mas vamos lá. Só para dar uma distraída. A Bíblia fala que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. E no fim da sua caminhada, ele se envolveu com os deuses de algumas dessas mulheres. E começou a fazer o que não era reto aos olhos do Senhor. E agora, ele passa o reinado para o seu filho Roboão. E ele então continua fazendo tudo que não agradava o Senhor, o que não era reto aos olhos do Senhor. Aí na sequência Roboão passa o reinado para o seu filho, neto de Salomão, Abias, que continua fazendo o que não era reto aos olhos do Senhor. Só que agora, o rei Asa assume o reinado, que era bisneto de Salomão. Diga comigo, bisneto de Salomão. E agora então, irmãos, o rei Asa assume o reinado. E a Bíblia vai dizer, quando você tiver com tempo, leia todo o capítulo 15. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele começa a lembrar de como Deus era com Davi, como Deus honrou o reinado de Davi e como Deus honrou o reinado de Salomão. E ele lembrou o quê? Que Davi e Salomão buscavam quem? Buscava quem? Quem está comigo aí? Me ajuda aí, gente. Quem está comigo? Ele lembrou que Davi e Salomão buscavam quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe, irmãos, por mais que os nossos filhos, por mais que os nossos netos, por mais que os nossos amigos, você prega, você fala, você ensina, você instrui, e às vezes você acha que é perdido, vai chegar o momento que alguém deles vai lembrar que o Deus que você servia é um Deus que fazia diferença. Alguém vai lembrar que as suas atitudes, o que você fazia prosperava, que as coisas andavam, porque você tinha comunhão com Deus Todo-Poderoso. Se você crê nessa palavra, comece a glorificar e exaltar. Por mais que alguns estão perdidos, por mais que alguns se perderam, essa semente, ela vai de geração em geração, e o Deus Todo-Poderoso vai levantar alguém que vai mudar a história da tua casa, da tua família, dos seus projetos, dos seus negócios, em nome de Jesus. E agora então o rei Asa lembra. E ele então faz o quê? Ele começa a buscar o Senhor. Se você olhar, irmão, aqui os versículos, olha aqui, eu vou ler só um pedaço para você ver. E reinou 41 anos, versículo 10. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. E olha que interessante aqui, irmãos, ele toma uma atitude. Porque, irmãos, evangelho, buscar a Deus, servir ao Senhor, não é só com palavras, é com atitude, é com mudança de vida, é em deixar o passado, é deixar o mundo, é deixar aquilo que impede, que atrapalha. Agora no verso 12, porque ele, sabe o que ele começou a fazer? Olha o versículo 12 aí. Ele tirou da terra os rapazes escandalosos. Ele tira os rapazes escandalosos, escarnecedores, aqueles que não temiam a Deus, aquele que vivia agradando a Satanás. Aí na sequência continua lendo aí. Ele tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele assume o reinado e limpa, tira todos os ídolos, tira todos os deuses, porque ele havia tomado uma atitude que era adorar o Deus dos seus pais. Você pode glorificar o Senhor?
E sabe o que é interessante aqui, irmãos? O verso 13. E até Maaca, que era sua mãe. Presta atenção nisso aqui, irmãos. E até Maaca, que era sua mãe, ele removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Acera. Até a sua mãe. Ele pega a sua mãe e fala: mãe, você não vai ser mais rainha. A senhora não vai ser mais rainha. Porque olha o tamanho do ídolo que a senhora fez para Acera. A senhora está destituída. Tirou. Para que as pessoas, para que Deus pudesse olhar e ver que ele tinha tomado uma atitude. Irmãos, para nós entendermos isso aqui, quando se realmente nós queremos mudança na nossa vida, se realmente nós queremos servir ao nosso Deus de verdade, o Deus dos nossos pais, quem sabe, ou o Deus que alguém apresentou a você, é necessário tomar medidas, e às vezes tomar medidas drásticas. Fez uma mudança geral, tirou tudo que desagradava a Deus, tirou todos aqueles que praticavam coisas que não agradavam a Deus, distanciou até da sua mãe. Às vezes nós vamos ter que deixar pessoas, irmãos. Eu não estou dizendo para você que você virou cristão, abandona a sua família que é católica ou é de outra religião, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, se você quer que Deus seja o dono da sua vida, seja a sua prioridade, você precisa afastar de pessoas que não vai contribuir no seu propósito. Você vai ter que afastar de pessoas que te levam para baixo. Você vai ter que afastar de pessoas que não agregam na sua vida e que vai desagradar o Senhor, vai fazer o Senhor entristecer com você devido às suas companhias. Então, irmãos, aqui ele faz o quê? Ele tira tudo. Tudo que não agradava o Senhor. Tudo que os seus pais faziam de errado. E ele tirou tudo. Para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. E sabe qual, irmãos, o resultado disso aqui? Ele governou 41 anos. Deus entregou os inimigos dele em suas mãos. Deus garantiu vitória em tudo que ele fazia. A ação gera reação. Porque às vezes tem algumas coisas na nossa vida que ainda não aconteceram. Porque tem coisas que estão enrolado, amarrado. Porque o inimigo ainda tem êxito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, às vezes. Porque às vezes precisamos tomar uma atitude. Porque às vezes temos que fazer como o rei Asa. Se for para mim ser rei, eu não quero ser igual meus pais. Se for para mim assumir essa responsabilidade de reinar sobre Jerusalém, eu não quero fazer longe da presença do Senhor. Eu quero fazer como o meu bisavô. Que Deus deu a ele sabedoria e ele governou por muitos anos, sendo um dos melhores reis. Sábio, vencedor nas pelejas. E eu pergunto para você, irmãos, vamos fazer uma análise de como começamos o nosso ano, irmãos. Por favor, cada um analisa aí, como nós começamos 2024. Alguns começaram 2024, quem sabe com problemas, frustrados, longe do caminho do Senhor, desanimados, sem força, sem vigor, mas nesse processo, quem sabe ele tomou atitude como Asa tomou. E hoje ele está bem, fortalecido, edificado, firme na presença do Senhor. E talvez alguém começou bem o ano, com expectativa, em comunhão, na presença do Senhor. Só que no meio do caminho foi surgindo obstáculos.
surgindo problemas, dificuldades. E como você está hoje? Quem quebrou a sua aliança com Deus? Lembra que eu falei? Que o importante não é como começamos, mas como nós vamos terminar. E eu pergunto, como está você na sua caminhada hoje com Cristo? Reflete cada um, irmãos, como você começou o ano e como você está hoje. Você avançou ou regrediu? Avançou ou vem se perdendo na caminhada? Como nós estamos, irmãos, com o nosso Senhor? Quando a gente olha para Sansão, Sansão começou bem. Tendo vitória, Deus pega, olha para o seu povo sendo escravizado, e promete para o seu povo: olha, eu vou levantar um nazireu, que vai ser juiz, que vai julgar o meu povo. Só que Deus exigiu algumas coisas dele: que não passasse navalha na cabeça. O que mais? Não bebesse bebida forte, não tocasse em nada morto. Tudo que o Senhor falou que ele não podia fazer na sua caminhada, ele não se importou. Casou com uma mulher que não era do seu povo. Se envolveu com prostituta, bebeu bebida forte, cortou o cabelo, foi vivendo uma vida longe do propósito do Senhor. Como nós estamos vivendo hoje, irmãos? Como está você? Você pode observar, irmãos, que muitos dos cultos de Santa Ceia, dentre outros cultos, o Senhor tem me dado palavras que nos confrontam. Palavra para nós refletir, para nós analisar a nossa vida. Porque às vezes, irmãos, a gente vive fingindo que não haverá amanhã. Às vezes a gente vive fingindo que não prestaremos conta das nossas atitudes. Às vezes nós vamos vivendo e as coisas vai levando, a vida vai nos levando de qualquer jeito. Às vezes nós vamos vivendo em pecado, achando que está tudo bem, que Deus nunca vai requerer nada de nós. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é misericordioso, mas a Bíblia diz também: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é quando Deus pegar o injusto e falar: pera aí que agora nós vamos. Sabe por quê, irmãos? O pecado, ele sempre vai nos levar a uma situação de dor, de sofrimento. O que aconteceu com Sansão? Rasparam a cabeça dele, irmãos. Arrancaram os olhos dele e zombavam dele. Cadê sua força? Cadê o seu Deus? Foi humilhado. Que é isso que o diabo faz, irmão. Sabe a diferença de Deus agir com o diabo agir? Deus, ele te coloca na prova. Deus prova você. E depois que você é aprovado, ele te dá a vitória. Você pode glorificar o Senhor por isso? Primeiro ele prova, depois ele te dá a vitória. E sabe a forma que o diabo age? Primeiro ele te dá um presentinho. Primeiro ele te dá uma bênção. Primeiro ele prepara um prato. Aí a hora que você pega o prato, ele destrói a sua vida.
Primeiro ele prepara uma mulher para destruir o seu casamento. Depois que você caiu no pecado, aí ele começa a te acusar. Para você acabou, para você não tem fim, não tem mais jeito. Aí vem o escândalo, aí vem a vergonha, aí vem tantas coisas. Eu não vou mais na igreja, eu não sou digno. O povo está me olhando torto e não sei o quê. É assim que ele faz. Essa é a diferença. Então, irmãos, quantos de nós será que podemos tomar essa decisão de asa hoje? Se você se perdeu no meio do caminho neste ano, e talvez você vai terminar o ano com sentimento de fracasso, de derrota. Ah, porque eu tomei decisão errada, porque eu errei nisso, porque eu saí da presença do Senhor, porque eu estou muito distante de Deus. Hoje é a noite de você tomar uma decisão. Voltar para o propósito. Se posicionar na presença do Senhor. Porque eu volto a dizer, irmãos, o importante não é como começamos, mas é como nós vamos terminar. Um dos maiores exemplos que precisa ser para mim e para você é o apóstolo Paulo, e todos nós conhecemos essa palavra dele. Acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que ele estava dizendo? Terminei minha tarefa do jeito que foi pedido. Irmãos, dentro da minha alma, do seu coração, pode vir aqui já, Dorce. Dentro da minha alma, dentro do seu coração, precisa ter esse sentimento, esse propósito de fazer tudo. E você dizer, eu dizer, olha, terminamos a nossa carreira, terminei a minha carreira, guardei a fé. O que é guardei a fé? Terminei minha carreira sem negar o nome do Senhor. Terminei a minha carreira sem os problemas me destruir. Terminei a minha carreira firme no Deus Todo-Poderoso. Terminei minha carreira numa caminhada de muito sofrimento, sem nada, sem ninguém me tirar do propósito. E eu estou só aguardando o encontro com o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, em nome de Jesus, coloque de pé.